Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Hoje nós vamos falar sobre amor. Olha só, tô até vestida a caráter aqui, né? É um dos uniformes do canal, fazia tempo que eu não usava, né? Mas nós estamos em janeiro e está fresquinho aqui na minha cidade. Tá muito estranho esse tempo. Mas Deus controla todas as coisas. Nós vamos falar sobre amor, sobre o primeiro passo do fruto do Espírito Santo, tá? A gente começou essa série já faz 2 semanas. Se você não acompanhou, tem 2 vídeos completos no canal falando sobre a introdução sobre o fruto do Espírito Santo e também se você tem ou não o Espírito Santo, que é o tema do vídeo. E agora a gente vai ter um vídeo mais longo de segunda, que é mais completo, mais caprichado, com mais conteúdo. E de quinta e sábado serão resumos e versículos que tem a ver com esse tema que a gente vai falar. Essa semana, então, a gente vai falar sobre amor. Abre sua Bíblia aí, como eu disse já no último vídeo completo, que nós vamos estudar muitos textos da Bíblia. Que você esteja preparado, se não tem Bíblia, compre uma, adquira. Eu vou falar para você baixar no celular. Porém, é muito bom mesmo. Mas, porém, normalmente a maioria das pessoas assiste o vídeo da Amiga Bíblia pelo celular, né? Daí como que você vai ficar celular e não dá certo, né? Eu oro para Deus que você tenha muita roupa para lavar, para passar, louça para lavar. Por quê? Porque eu sei que muitas mulheres aproveitam esses momentos para serem alimentadas com a palavra de Deus também. Estão assistindo o vídeo aí. Deixa seu like, curta, comenta, compartilha. Eu tenho que fazer propaganda também para poder te incentivar a levar a mensagem do Senhor para mais pessoas. Abre aí sua Bíblia, Gálatas 5. Nós vamos ler a partir do versículo 19, tá? Paulo vem falando aqui, né, sobre que nós somos livres em Cristo, através de Cristo nós temos a verdadeira liberdade, mas nós não devemos usar a liberdade para fazer o que a gente quer. A pessoa livre em Cristo vive parecida com Cristo. Mas aqui ele fala de algumas coisas que são contrárias às coisas que o Espírito Santo nos ensina, tá? Ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, todas essas coisas são fruto da carne, fruto daquelas pessoas que ainda não tiveram uma vida nova, transformada, não nasceram de novo, não entregaram a vida para Jesus. Essas coisas devem pertencer apenas às pessoas que ainda não tomaram essa decisão, tá? E ainda Paulo fala uma listona e ainda ele continua assim. Quer dizer, se faltou alguma coisa aqui, ele fala, ainda termina assim: coisas semelhantes a essas, coisas parecidas ainda com o que eu te falei, são obras da carne. O cristão verdadeiro já tomou a decisão de servir a Deus, às vezes tropeça e faz alguma coisa dessas. Mas essas coisas que chamam-se de pecado não deve ser uma prática na vida do cristão. Deve ser sim um acidente. E é melhor que não aconteça isso, tá bom? Mas se acontecer, a Bíblia mesmo nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Você pede perdão, se arrepende, busca uma mudança de vida e vai em frente, tá? Continuando. Coisas semelhantes a essas são frutos da carne, são obras da carne, tá? Eu os advirto, como antes já vos adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha bem essa palavra aqui. Não são aquelas que fazem de vez em quando e se arrependem, ficam tristes, pedem perdão a Deus, que não vão herdar o reino de Deus. São aquelas pessoas que vivem na prática dessas coisas e não querem mudar. Pensa você aí, tá? Não tô falando com você, mas o Espírito Santo tá falando no seu coração. Vamos lá. Daí fala do 22. Então ele fala das coisas ruins, que são as obras da carne. Agora ele fala do fruto do Espírito Santo. A gente não vai falar frutos. Aqui a palavra de Deus diz fruto, porque é uma coisa só que você tem que ter. É uma coisa só que tem várias partes que você tem que ter isso na sua vida. Se você ainda não viu, volta alguns vídeos no canal. Eu tô até com uma roupa verde, gravei até na minha cozinha para falar sobre isso também. Veja lá, tá? Mas o fruto do Espírito que é o primeiro que a gente vai falar. Amor, que a gente vai falar hoje, tá? Nas outras semanas a gente vai falar sobre alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo faz isso de propósito, né? Porque o domínio próprio, eu acho que é o fruto mais difícil, a parte mais difícil desse fruto. Contra essas coisas
não há lei. Então, contra essas coisas, ninguém vai poder falar assim, nossa, você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa paciente. Ninguém vai poder te julgar ou te condenar se você for uma pessoa assim, tá? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Quer dizer, quem tomou a decisão de entregar a vida para Deus deixou as coisas da carne para trás, lá na cruz de Cristo, né? Se vivemos pelo Espírito, nós devemos também andar pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tá? Então, esse aqui a gente vai falar dos frutos do Espírito. Hoje a primeira coisa é amor. Ai, que coisa maravilhosa. E eu escrevi aqui algumas frases, tá? O amor não é um sentimento, ele é um mandamento e uma ação. Talvez a gente fale assim, estou sentindo amor por aquela pessoa, principalmente quando a gente é adolescente, né? Eu já tô velha, eu amo meu marido do fundo do meu coração, achava que eu amava antes, mas agora eu amo de verdade, né? Mas a gente pensa que aquilo é um sentimento, não, o amor é um mandamento. O resumo de todas as leis do Velho Testamento, que é mais da metade da Bíblia é o Velho Testamento, Jesus resume em só duas coisas, simples, facinho, entendeu? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus ainda, em uma passagem de João, ele aumenta um pouquinho isso. Ele não fala assim, ame ao próximo como a ti mesmo, porque às vezes a gente não se ama tanto assim, né? Ele fala assim, ame aos outros como eu vos amei. Jesus, que mandamento difícil, né? Amor é mandamento, ele é também ação. E a maior ação de todas, a maior prova de amor que já aconteceu, foi Deus enviar Jesus para morrer no nosso lugar. João 3,16, eu espero que você aprenda a decorar esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, muito, 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 muito. Mas ele só não falou assim, eu amo as pessoas desse mundo, eu amo muito vocês. Mas o amor dele é transformado e é aprovado por ação. Deus amou o mundo de tal maneira que, o que ele fez? O amor dele gerou ação. Entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tem outro texto que diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Às vezes, você diz que ama seu marido, ama seus amigos, tá? Dá um quebra-pau, uma discussão ali, a gente fica assim, eu não tô errada, eu não tô errada. Quem tá errado é ele, né? Eu sei, gente, sou casada, né? Mas aqui, graças a Deus, tem bom diálogo na minha casa. Mas a gente fica, não quer dar o braço a torcer. Sabe o que Deus fez? Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu por nós antes de nós tomarmos a decisão de entregarmos nossa vida a Ele. Ele deu o primeiro passo para a reconciliação. Isso é amor. Vocês estão entendendo para mim que amor, a gente conhece a palavra amor, a gente fala eu te amo. Falei até com uma amiga ontem, eu não falo o nome das minhas amigas aqui, porque a maioria das minhas amigas, elas não gostam de aparecer na câmera, não são que nem assim. Eu tenho uma só que adora gravar vídeo no Instagram e tudo mais, né? Mas a maioria, elas não gostam muito, então elas sabem quem são, mas eu vou falar pra você. Eu tenho uma amiga ontem que ela falou assim, você viu que tá uma modinha agora? O filho dela tem a idade dos meus filhos. Agora os amiguinhos ficam falando, eu te amo, posta até internet, eu te amo. A gente já fica assim, meu Deus, a gente só falava eu te amo pro meu namorado e olha lá ainda. Mas tá na modinha isso aí. Mas, né, amor não são só palavras, amor são ações, né? Então a gente não pode dizer isso, né? Então, Deus provou seu amor. Deus nos ama e Ele prova o seu amor. E é isso que nós também devemos fazer na nossa vida. Como que a gente vai provar que a gente ama a Deus? Com ações. E como a gente vai provar que ama as pessoas? Com ações. Não adianta só falar da boca para fora. Pode ser até um sentimento verdadeiro e uma coisa que você tem no seu coração, mas o amor é demonstrado através de ações. E primeira coisa, como a gente ama a Deus. Em João 14, 21 e 24, depois a gente vai ler até esse texto no finalzinho. Como a gente ama a Deus? Jesus diz assim, diz, quem me ama obedece os meus mandamentos, tá? Lembra que Jesus resumiu toda a lei do Velho Testamento em só 2. Facinho, né? Facinho de lembrar, mas difícil de obedecer, né? Em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a gente está falando sobre amar a Deus. Jesus disse, quem me ama obedece os meus mandamentos. Não adianta falar de boca para fora.
O Senhor diz assim que vai chegar o dia do julgamento. Tem pessoas que falam assim, Senhor, Senhor. Jesus vai falar assim, nem conheço vocês. Por quê? Não viveram de acordo com os mandamentos, de acordo com Jesus, de acordo com, buscando ser parecido com Jesus. Perfeito a gente não vai ser aqui, mas um cristão verdadeiro, ele busca amar a Deus e a prova de amor a Deus é obedecer os mandamentos. E quais os mandamentos? Os 10 mandamentos? Não, é muito mais que isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, acima da sua vida, acima do seu trabalho, acima dos seus filhos, acima do seu marido. Amar a Deus sobre todas as coisas da sua vida, sobre os seus desejos, sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina. Isso é amar a Deus. Eu estou falando sobre esse vídeo aqui, não é um vídeo exaustivo. Tem muitas outras coisas para falar, mas daí eu teria que fazer uma série de 50 vídeos só de falar de amor. Mas entenda, amar a Deus é obedecê-lo. E ele também fala que nós devemos amar o próximo, além dele falar que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, nós devemos amar o próximo como ele nos ama. E ontem à noite, quase meia-noite, eu li uma mensagem de uma amiga minha também, de outra amiga minha, que teve bebê faz pouco tempo. E ela estava falando que ela estava muito cansada. Eu vou falar assim, ela não estava, eu tô cansada, não aguento mais, não, assim. Mas, gente, quem já teve filhos, eu já tive 2. A gente sabe que nesses primeiros meses são meses de exaustão, né? O meu segundo filho, ele chorava, o Matheus, ele chorava de hora em hora, ele acordava de hora em hora. E tinha que dar mamar, tinha que chacoalhar, tinha que trocar fralda, aquelas coisas, graças a Deus faz tempo, que o Gabriel já tem 17 anos, o Matheus já tem 14, então eu tô mais tranquila. Mas ainda lembro que foram momentos difíceis. Mas muitas vezes hoje na internet, Instagram, a maternidade é uma coisa linda. A pessoa vai fazer o parto maquiada, nada contra, porque se tivesse isso na minha época eu também ia estar maquiada, entendeu? Mas as pessoas todas lá linda, dando mamar, ninguém mostra, ou poucas que mostram, peito rachado, dolorido, empedrado, aquela cara de quem não dormiu faz muitas noites. E essa amiga comentou comigo, falou assim, nossa, tô tão cansada. E o Espírito Santo falou para mim que isso é uma lição. Por quê? Deus compara o amor de mãe como um amor fora da curva. Ele até fala no Velho Testamento, fala assim, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que está amamentando, ele fala, eu não me esquecerei de você. Quer dizer que é praticamente impossível de uma mãe esquecer de um filho que amamenta. Além do amor que ela tem, os peitos, quem já é mãe aí, já foi mãe, sabe que os peitos ficam doloridos, você tem que esvaziar, né? Mas fala assim, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que está amamentando, quer dizer que é a maior prova de amor, de dedicação, eu não esquecerei de você, Deus fala isso. Mas vamos voltar aqui pro amor. Uma mãe é um exemplo, assim, maravilhoso, profundo de amor. Ela doa-se. Lógico, o filho muda o corpo, muda tudo, doa-se para uma criança. Fica 24 horas em volta daquela criança, daquele bebê. Meu pai brincava que eu era mamadeira ambulante, então eu não podia sair e deixar meu filho, porque mamava não era um intervalo tão grande. O Gabriel ainda demorava um pouquinho mais, mas o Matheus era de 2 em 2 horas, aquela coisa louca. Mas você doa-se, você entrega-se. Vocês estão entendendo? Como que Deus provou o seu amor por nós? Entregou o seu filho. Como que nós amamos as pessoas? Entregando a nossa vida também. Tendo um tempinho, cuidando de um bebê, lógico, isso aí é a prova do maior amor, de um desgaste físico, emocional e tudo mais. Mas também, já que se você já não é mãe mais de criança pequena, como você pode amar o próximo? Como você pode amar? Ensinando do amor de Deus para ele. Eu sempre falo sobre isso, a maior prova de amor que você pode dar para alguém não é só dar uma cesta básica, ajudar, sei lá, comprar uma casa, um carro, se você tem dinheiro para fazer isso. Não é isso, não é só isso. Lógico que isso também é bom, não é só isso. Você ama a pessoa, você vai querer que ela tenha uma vida maravilhosa com Deus, como você já está tendo. Você vai falar do amor de Deus para ela, entende? E agora a gente vai falar de uma outra característica do amor, né? Tem um texto muito conhecido. Quem nunca leu a Bíblia, mas gostava de rock na juventude, né? Na minha juventude era muito cantada essa música, mas fora do contexto, mas é o capítulo do amor, que é 1 Coríntios 13. Abre aí sua Bíblia, vamos acompanhar aqui, ó. Ainda que eu fale, Paulo ainda faz assim, eu gosto de Paulo, da maneira dele, ele dá exemplos, às vezes absurdos, pra gente começar
a entender a profundidade das coisas, né? Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Quer dizer assim, é um instrumento que você bate e sempre dá a mesma nota, faz o mesmo barulho, uma coisa que só reflete aquilo. Se eu não tiver amor, mesmo que eu falar todas as línguas do mundo, uma língua subjetiva dos anjos, qualquer coisa, mas se eu não tiver amor, não vai valer nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Então quer dizer assim, se você for uma pessoa poderosa, saber as coisas de Deus, ter entendimento da palavra completamente e tudo mais, se você tiver uma fé que você pode falar para essa montanha que está aqui e para lá, mesmo que você puder fazer tudo isso, se você não tiver amor, nada serei, não vale nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada isso me valerá. Tá entendendo isso? Porque muitas vezes essas ações, essas boas ações que a gente faz como prova de amor ao próximo, na verdade, gente, desculpa, eu tenho que ser sincera, na verdade são coisas que nós fazemos para comprar a Deus, tá? Entende isso? Presta bem atenção sobre isso, porque muitas vezes o bem que a gente faz é fruto de uma consciência pesada diante de Deus. Em vez de querer consertar o que você está fazendo, você pensa que você pode pagar pelos seus pecados. Você não pode. Na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, nenhum lugar diz que você faz uma coisa ruim, se você fizer uma coisa boa, compensa. Não compensa. O único que compensou foi o único puro e verdadeiro, que não teve pecado, que morreu na cruz por nós. Isso compensa. Mas nós não temos como compensar. E se você acha, tem uma outra amiga que falou comigo essa semana, mas gente, aquelas pessoas eram tão boazinhas. Gente, desculpa dizer, a Bíblia é bem clara, em várias passagens ele diz assim, a Bíblia diz assim, não existe nenhum justo, nenhum sequer, exceto Jesus. Então entende, por mais que você ache a pessoa boazinha, ela é tão legal, tão boazinha, gente, ela peca, tá bom? Até uma criança pequena peca, tá? Então, vamos lá. Versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Então ele está falando as características do amor. Até paciência é fruto do Espírito, né? Um dos tópicos, né? O amor é paciente. Ai, gente, será que nós amamos mesmo? Será que nós temos realmente o amor verdadeiro? O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não vai fazer mal. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, quer dizer, eu tenho amor, né? Não maltrata. Olha só, e eu venho pensando nessas coisas aí que existe hoje em dia, né? Muito, que agora é um crime com um nome diferente, mas sempre existiu o feminicídio, né? Quantas mulheres são mortas que eles dizem que mataram por amor, mas o amor não maltrata, não procura seus interesses, um tapa na cara pra nós. Porque quem ama de verdade vai buscar em primeiro lugar o interesse do outro. Não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Tá ligado lá que a gente vai falar dos 9 tópicos do fruto do Espírito é paciência. Não se ira facilmente, né? Não guarda rancor. Rapaz, é um tapa na cara isso aqui. Porque às vezes você fala assim, eu perdoo, mas não esqueço, né? Você não vai esquecer mesmo, mas você não vai lembrar daquilo mais com raiva se você perdoou, entendeu? Perdoa, mas não esqueça, não guarda rancor, não faz questão de jogar na cara. Peraí, presta atenção, será que você ama mesmo seu marido, você ama mesmo sua esposa? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, mas nem assim ele acaba. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Rapaz. Quantos relacionamentos têm acabado por aí? Será que realmente era amor verdadeiro? Ou será que não colocaram o amor em prática, né? O amor nunca perece, está escrito aqui. Mas as profecias vão desaparecer. As línguas das pessoas cessarão. O conhecimento também passará. Mas o amor nunca perece. Ainda termina aqui, no versículo 13, diz assim. Assim permanecem agora 3 coisas que são importantes. A fé, que é a fé que nós temos em Deus. Em Hebreus 11 diz que a fé
é a certeza, a prova das coisas que nós não vemos, do que nós esperamos. Então, na verdade, fé é acreditar em Deus. Você tá vendo Deus? Não. Você pode sentir a presença dele, mas você não vê. Então, você tem fé se você acredita nele, né? A esperança, quer dizer que a gente tem esperança na vida eterna, na esperança na volta de Cristo e tudo mais. E o amor. Aqui Paulo fala, agora tá sobrando 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, o maior deles, porém, é o amor. Olha que coisa maravilhosa. Gente, coisa de Deus isso. Sabe por que é coisa de Deus? Abre aí na sua Bíblia, 1 João, que coisa mais linda. 1 João, peraí, agora esqueci de marcar aqui, tá? 1 João, ainda bem que a minha Bíblia é marcadinha, tá? Porque eu não marquei no meu caderninho aqui, tá? João 4, 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 2 passagens diz que Deus é amor. Só abrindo parênteses aqui. Deus não é só amor. Ele é amor, mas ele também é justo. Tá? Porque senão você pensa, Deus é amor, ele vai me perdoar todas as coisas. Mas será que você está se arrependendo mesmo? Lembra que a gente falou da prática do pecado? A gente falou no começo do vídeo aí. Aqueles que praticam essas coisas, ficam fazendo essas coisas, eles não são de Deus. Você tem que pensar sobre isso, tá? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor será aperfeiçoado em nós. Como Jesus também fala em outro versículo, João 14. Vamos até pegar esse texto aqui. Só terminar desse aqui, 1 João, tá? Daí a gente tem o versículo 16, diz assim: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, se nós realmente amamos a Deus, porque Ele nos ama, Ele que deu o primeiro passo de amor para nós, se nós o amamos, nós estaremos ligados a Ele e vamos viver a prática do amor verdadeiro. Amar a Deus, como que é a principal maneira que nós podemos amar a Deus? Obedecendo os mandamentos, né? A gente vai ler isso agora. E como a gente pode amar o próximo? Amando realmente, falando da palavra de Deus para ele, cuidando. E assim, as pessoas que não conhecem a Deus vão passar a conhecer a Deus através da maneira que a gente vive, da maneira que a gente ama. Olha que responsabilidade. Como as pessoas vão começar a enxergar Deus se nós realmente amarmos uns aos outros. Profundo isso, hein? Então vamos lá, João 14. João 14, versículo 21. Diz assim... Vamos ler o 15 primeiro, né? Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha só, é um versículo curtinho, fica aí pra você. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Sejam parecidos comigo, façam o que eu faço, me ame acima de todas as coisas, ame o próximo, né? Ah lá, daí ele diz assim no versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é aquele que me ama. Ele fala 2 coisas. Quem tem meus mandamentos, porque muitas pessoas têm uma Bíblia em casa, são os mandamentos de Deus. Mas não adianta ter isso aqui na sua casa. Não adianta nem ler a Bíblia todo dia se você não colocar em prática. Quem tem os meus mandamentos e obedece. Obediência é a maior prova de amor. Se você é mãe, você sabe disso. Se você é pai, você sabe disso. É a maior prova de amor. Se você pede uma coisa pro seu filho e ele faz pra você, você se alegra com isso. Mas se ele é rebelde, não é legal. Imagine nós com Deus. Se nós realmente amamos a Deus, nós vamos obedecer, né? Continuando. Quem obedece os mandamentos, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e revelarei-me a ele. Olha que coisa linda. Aquele que me ama, amado pelo meu Pai, e Jesus fala assim, eu me revelarei a ele. Gente, não é uma coisa sobrenatural, um mistério, um negócio assim, mas eu quero dizer assim pra você, Jesus se revela a nós à medida que nós vamos lendo a palavra, a gente vai conhecendo ele de perto.
Gente, é tão maravilhoso que é difícil eu descrever em palavras. Eu quero que você comece a ler, né? Comece pelo Evangelho de João, comece a ler para conhecer sobre Jesus. Isso vai mudar a sua vida. Continuando, né? Disse então Judas, não Iscariotes. Aqui a gente está no meio de um diálogo no Evangelho, tá? Ele diz assim, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo todo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Então, se você ama a Deus, você vai obedecer às palavras dele, né? Mas como você vai saber quais palavras? Leia a Bíblia, tá? Vamos lá. Meu Pai o amará. Então, se alguém me ama, obedece. E o que vai acontecer? Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. No vídeo passado maior que a gente postou, a gente falou exatamente sobre isso, porque a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o mesmo Deus, não é? São 3 Deus, é a Trindade, é um Deus só, tá? Isso é difícil de explicar, é pela fé que você vai entender isso aí. O Espírito Santo morando em nós, é o próprio Deus morando em nós, e olha que ele fala assim, se você amar e obedecer porque se você ama, você vai obedecer as palavras. Nós viremos a ele e faremos morada, o Espírito Santo vai morar em nós, como a gente falou no vídeo passado, vai ser selado com o Espírito Santo. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então quem não obedece, não ama. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Olha que coisa. Então pensando nesse texto, né, falou assim, aquele que me ama, prova seu amor obedecendo. Deus provou seu amor por nós, enviando Jesus para morrer no nosso lugar. E como nós devemos provar o amor que nós temos a Deus? Não é de palavras só, não é apenas indo na igreja, não é apenas orando, lendo a Bíblia, mas é muito mais que isso, né? Porque o cristão verdadeiro fala que é para ler a Bíblia, em Salmo 1 fala que a gente tem que ler a Bíblia, meditar de dia e de noite. Então quem ama vai obedecer isso, quem ama vai fazer parte de uma comunidade cristã, porque é Cristo que criou a igreja, quem ama vai orar, vai falar com Deus em oração, etc e tal, né? E outras coisas aí. Eu falei que não é um vídeo exaustivo, né? Mas tem que pensar, a gente prova o amor a Deus através de ações. A gente prova o amor pelo próximo através de ações, tá? E que a gente pensa, quem não tem o Espírito Santo não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir ter o amor verdadeiro. Só aquele que tomou a decisão de entregar a vida para Jesus tem o Espírito Santo e o próprio Espírito habitando em nós nos ajuda, derrama o amor nos nossos corações para que nós possamos colocar em prática essas coisas e amar realmente a Deus e amar realmente o próximo. A gente nunca vai ser perfeito aqui, mas a cada dia a gente tem que se esforçar para ser mais parecida com Jesus. Mas a gente tem que entender uma coisa, o Espírito Santo é chamado de nosso ajudador. Sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue obedecer os mandamentos do Senhor. Só através da força e do poder do Espírito Santo, o próprio Deus em nós, nos ajuda a servi-lo. Olha que coisa linda. Até os dias eu estava pensando, Deus não nos deu uma missão impossível. Porque ele nos deu o ajudador, para nos ajudar a obedecermos, a servirmos de maneira verdadeira. O primeiro passo do fruto do Espírito, aí a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Agora você entendeu que o amor é verdadeiro, o amor é transformado em ações, o amor é mandamento, o amor não inveja, ele não guarda rancor. Peraí, pensa bem, será que você está vivendo o amor de Deus mesmo na sua vida? Está demonstrando o amor de Deus na sua vida? É pra gente refletir, né? Às vezes os vídeos aqui são um tapa na cara pra gente. Acorda, pensa bem, muda de vida, melhore, busque se aperfeiçoar em Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mude a sua rotina de vida, mude seus pensamentos. Em Romanos fala que nós precisamos transformar a nossa mente. Como nós vamos transformar a nossa mente? Através da ajuda do Espírito Santo, porque ele nos ilumina na leitura da palavra, para que possamos entender, ver o que precisamos mudar, e ele nos ajuda a mudar. Não é uma missão impossível. Você não está sozinha nessa caminhada. Jesus disse, eu prometo, estarei com vocês até o final dos tempos. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador não vão ficar sozinhos, porque o próprio Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós. Isso é um privilégio, porque você nunca vai sentir só, porque o Espírito Santo está com você. Mas também é uma grande responsabilidade, porque o Espírito Santo morando em você, a hora que você for fazer coisa errada, o Espírito Santo vai te avisar. E se você ainda insistir, quiser, entristecer, calar a voz do Espírito Santo e você desobedecer, se você é um cristão verdadeiro, depois você vai chorar arrependido
Entende isso? Mas as pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm esse amor verdadeiro. Então pode saber se é certo ou errado, mas não tá nem aí. Continua praticando as coisas erradas por aí, que não são só aquela lista que a gente leu em Gálatas. Como Paulo fala, são coisas semelhantes a essas. Roubar, enganar, fazer tantas coisas. Tem que pensar. Será que você tem tido um amor verdadeiro mesmo? Será que o Espírito Santo realmente habita no seu coração? Você tem se deixado encher pelo Espírito Santo para fazer cada dia mais a vontade dele? Pensa nisso. Então quem tem o Espírito Santo ama. Entende? E quem ama de verdade é porque tem Deus no seu coração e tem o Espírito Santo no seu coração. Pensa bem sobre isso. Que o Espírito Santo te esclareça, que não seja apenas as minhas palavras que você esteja ouvindo. Nós falamos, lemos textos bíblicos, que é a palavra de Deus, mas o Espírito Santo, Jesus fala na palavra dele que ele convence as pessoas, ele ensina as pessoas, que o Espírito Santo ensine você em todos esses próximos vídeos que a gente vai ter, falando sobre esses tópicos sobre o fruto do Espírito Santo, que você seja confrontado. Se você tem mesmo o Espírito Santo e se você tem o Espírito Santo, enche-se disso. Enche-se de amor pelas pessoas, enche-se de amor por Deus, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. A gente está ainda no comecinho do ano, a Bíblia diz assim, em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes a gente busca primeiro a nossa vontade, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa maneira de resolver os problemas. Daí depois dá errado, a gente busca Deus. Tá fazendo errado! Na Bíblia já tá a receita. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloque ele como tópico de primeiro, na hora que você acorda, ore, converse com Deus, leia a palavra. Coloque isso como objetivo na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas que você necessita, não são as que você quer. Eu quero uma viagem para não sei aonde, isso, aquilo. Mas todas as coisas que você precisa, Ele vai suprir. Mas Ele também realiza sonhos daqueles servos fiéis dele, tá bom? Ó, Deus te abençoe, que você tenha muito amor, que essa semana seja uma semana maravilhosa, que você possa expressar o amor a Deus e amor ao próximo de todo o coração, tá bom? Ó, um grande abraço para você, bem apertado. E o próximo é alegria! Delícia! Até perguntei para meus filhos, dando um spoiler aqui, perguntei para meus filhos, vocês acham que a sua mãe é uma pessoa alegre? Por que a pergunta, mãe? Foi, me responda a verdade. Com certeza, né? Então tá bom. Ó, Deus abençoe vocês. Curta, comenta, compartilha. Passa para outras pessoas que a gente possa crescer no amor de Deus. Até mais. Até o próximo.